Bom dia a todos. Hoje nós estamos aqui para apresentar um estudo feito através do direito penal, né? Nós estamos querendo fazer uma breve análise sobre a expansão do direito penal, abrangendo a onda de criminalização e interferência do direito penal em diversos delitos, né? Podemos também estar fazendo uma reflexão, né, sobre o futuro do direito penal, né, suas incidências, como nós vamos lidar, né, a partir de agora, tá? Então vamos lá, senhores, senhoras, sejam bem-vindos, bom dia a todos, né? Nós vamos começar com uma breve introdução do assunto, né, para a gente depois estar discorrendo sobre, né? Vamos começar falando sobre as leis penais em regra, tá? Elas surgem a partir da percepção social, né? E não necessariamente essa discussão entra em realidade como resposta jurídica, tá certo? No contexto da sociedade de risco, é fortalecido o apelo do direito penal como instrumento de gestão de risco. A expansão penal, no caso, nos favorece o rigor estatal a fim de resolver apenas simbolicamente, né, tranquilizando a opinião pública, problemas sociais que clamam soluções em níveis instrumental, ou seja, a proteção efetiva, tá certo? O direito penal, durante sua evolução, passou por dois períodos distintos, o período do terror e o período liberal, né? Esse primeiro período, no caso, o período do terror, era um período violento, não havia prudência em limitar poderes estatais, né? E por isso a repressão imposta era cruel e desumana, né? Já no segundo período, né, que seria o período liberal, tá certo? De forma totalmente oposta ao período do terror, né? A preocupação principal era com a pessoa humana, né? Por consequente, esse período atentou em buscar a legalidade do direito de punir e da pena, né? Num verdadeiro freio ao Estado, tá certo? Muitos países mais civilizados viveram sob o Estado Democrático de Direito, né, que pode ser conceituado como Estado garantidor das liberdades civis, dos direitos humanos, das garantias fundamentais, né, e da limitação do seu próprio poder. Verificamos também que dentro desse Estado Democrático de Direito está inserido o penal liberal, né, com a principal característica é o princípio da legalidade, né, que é o que nós buscamos em efetivo dentro do direito penal, tá certo? Apesar de toda essa evolução, né, que passou o nosso direito penal nos últimos séculos, né, podemos ver ainda atualmente a retrospecção e a falência do nosso sistema penal, né, ocorrida pela falta da busca das funções e da sanção penal, no caso, né, a preventiva, né. Basta observar o número de reincidentes existentes no Brasil e o aumento da população carcerária a cada ano, né? Sendo assim, a gente pode falar, né, com o direito penal, que ele não consegue prevenir a prática dos novos crimes, acaba por estigmatizar o condenado e traz à tona apenas o efeito retributivo da pena, né, levando o encarcerado à segregação social, né? Ou seja, perdemos um pouco da nossa linha de raciocínio, do nosso intuito principal, que seria o quê? Né? Seria a prevenção, né? E não a punição, tá certo? Então, aí cabe até uma pergunta aos senhores, né? Nós não podemos deixar de fazer essa pergunta pelo seguinte: qual será o direito penal do futuro, né? Eu gosto de pegar alguns legisladores, alguns juristas conceituados que têm algumas ideias já bem conceituadas aí, mais difundidas, e citá-los, né? Tem um professor alemão, Klaus Hoxie, né? Em 2001, ele trouxe possíveis soluções para esse dilema. Uma delas é a aplicação da vigilância dos cidadãos pelo Estado como fator de redução da criminalidade e, por consequência, do próprio direito penal, né? De fato, verificamos que sociedades liberais e democráticas
possuem uma criminalidade maior que sociedades em sistema de ditaduras, né? Mas também um país livre e em que existe um Estado de Direito como o Japão tem uma criminalidade sensivelmente menor que a dos estados industriais do Ocidente, por exemplo, né? Isso costuma ser explicado com o fato da estrutura social japonesa ser bem menos individualista que a ocidental, né? O indivíduo lá está submetido, portanto, a um controle social através de uma família, dos vizinhos e de uma polícia que aparece como assistente, né? Consideravelmente mais intenso, né? O que dificulta o comportamento desviante do indivíduo, né? Na Alemanha, por exemplo, Munique é a cidade com mais, que a gente pode considerar mais segura, tá? Com menor criminalidade, né? Em decorrente disso, possui mais intensos todos os policiamentos, né? Obtendo também, através disso, maior eficácia preventiva, tá certo? Podemos trazer outras soluções, né? Conceituadas por grandes penalistas, que é a descriminalização e a diversificação, né? O que seria a discriminação? É a eliminação de tipos penais desnecessários, tá? Para garantir para garantia da paz social, como aqueles que infringam a moral, religião, autoperegrinação, né? Além disso, a discriminação, os comportamentos socialmente lesivos que pudessem ter a eliminação do distúrbio social por meios previstos fora do direito penal, né? A diversificação seria utilizada quando a descriminalização não fosse possível, né? No caso de crimes que fogem da esfera dita anteriormente, utilizariam alternativas à condenação, como o arquivamento do processo nos delitos de bagatela, que não possui interesse público, e a utilização de prestação de serviços à comunidade, reparação de danos, né, de menor gravidade, tá certo? Assim, a gente pode considerar que o direito penal do futuro ele deve ser aquele que consiga conciliar a garantia da paz e a defesa dos direitos dos cidadãos, inclusive dos acusados, certo? Preocupando-se, então, com prevenção do crime e substituição das sanções penais que privam a liberdade e rotulam os indivíduos por meio de extrapenais eficientes, na medida do possível, claro, né? Mas aí vai surgir uma pergunta que eu gostaria até de propor para os senhores. Será que podemos acreditar que o direito penal brasileiro será mais gravoso ou mais flexível no futuro, né? Se analisarmos a nossa Constituição de 88, também conhecida como nossa Constituição Cidadã, né? Tendo em vista a grande evolução dos direitos e garantias fundamentais por elas contemplados aos cidadãos, né? Ela proporcionou em seu texto, principalmente no artigo 5º, um rol bastante extenso de direitos, garantindo a dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção e intimidade, bem como também no âmbito penal estabeleceu que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, né? Conforme inclusive o inciso 57 do artigo 5º da nossa Constituição, tá certo? Com a evolução da nossa sociedade, ocorrendo grandes concentrações de pessoas nos grandes centros urbanos, né? E com consequência a falta de emprego formal, elevou-se, né, o número de desempregados. A educação pública do ensino fundamental e médio ficou deficitária, né, ocorrendo sobremaneira um aumento na escala de crime, né, que passou a se organizar de tal forma a acharem que ia possuir, né, poder de enfrentamento diante de um Estado brasileiro, né, que mostrou-se benevolente com a criminalidade, no que tange a desarticular tais organizações, pois os investimentos em segurança pública nos últimos anos não conseguiram reduzir a sanção, aliás, a sensação de insegurança por parte da população nos estados, né? E, consequentemente, a sanção, tá certo? Neste contexto, né, a gente pode falar que o direito penal, né, obviamente, o nosso código,
Penal, né? Ele entrou em vigor em 1º de janeiro de 42, né? E com suas alterações e legislações relacionadas à matéria penal, apresentada uma forma de se manter o controle da sociedade como última ratio, né? Haja vista que não vem sendo impedimento para o cometimento de crimes hediondos, né? Crimes contra o sistema financeiro nacional, tráfico de drogas e afins, tá certo? O excesso de recursos, né, o garantismo constitucional presente em nossas legislações, a falta de estrutura no combate aos crimes de colarinho branco, por exemplo, né, reflete uma realidade onde os autores dos crimes de menor potencial ofensivo são presos em massa, né, onde a sua maior parte, né, não possui recursos para sua defesa técnica, né, ficando a cargo da Defensoria Pública, que é o passo que desvia milhões dos cofres públicos brasileiros, né, faz um acordo com a promotoria por meio de delegação premiada e permanece solto. Haja visto, o direito penal brasileiro na prática demonstra ser mais gravoso do que quem possui pouca renda, né, e mais flexível para quem possui bastante recursos financeiros, né. Haja vista aí Lava Jato e outras, né, vamos falar assim, infrações, a meu ver, gravíssimas, né, só que se enquadra muito a isso que nós estamos dizendo. Quem tem recurso, quem tem condições, quem tem conhecimento, quem é influente, né, parece que tem um direito penal menos gravoso, né, mais amplo do que as pessoas mais desprovidas, né, as pessoas mais de menor renda, de menor conhecimento, que recebem a sanção de uma forma mais severa, né, sendo que nossa Constituição reza direitos iguais, né? Não precisamos nem nos estender muito sobre isso, tá certo? Eu vejo assim, com uma grande mudança na atualidade do nosso direito penal, né? A gente pode citar os protestos da população, né? Que vem ocorrendo desde 2013, onde a população se une, né, contra o aumento de tarifas de transporte público, né, início de operações da polícia, né, sobre o Lava Jato, né, a Polícia Federal em 2014, né, aumento no interesse da população, acho que no aspecto político nacional, né, de forma que passou-se até a exigir mudanças com relação a essa punição mais severa contra os corruptos, os agentes públicos, né, impulsionando, eu acho que a operação da Polícia Federal, inclusive, ou seja, dando um amparo maior à polícia, né, e deixando a ela que consiga uma incisão maior e uma efetividade maior ao seu trabalho, né. Podemos aí citar aí, né, existem alguns países, né, como a China, Irã, Arábia Saudita, Iraque, Paquistão, Egito, né, o próprio Estados Unidos, né, que eles possuem a pena de morte, né, que é amparada pelo direito penal. No Brasil, né, entretanto, né, a gente só admite a pena de morte em casos excepcionais, né, por exemplo, tempo de guerra, né, ou seja, para muitas pessoas, né, essa fragilidade, né, a gente não consegue inibir nem constranger as práticas das organizações criminosas. Por isso, às vezes, elas afrontam de forma mais incisiva o Estado, né? E é notório a preocupação, né, das autoridades no Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário, né, no âmbito nacional, em combater qualquer tipo de organização criminosa, tá certo? Controlando os índices de criminalidade, visto que o Brasil está em 9º lugar em rol dos países mais violentos do mundo, né, segundo estudos da OMS e da ONU, tá? Atualmente, o Poder Executivo brasileiro mostra-se muito favorável ao endurecimento da legislação penal, né, a fim de combater o crime, tendo como solução a prisão dos criminosos. Contudo, a situação carcerária brasileira é de conhecimento comum, né, sobre a precariedade no nosso sistema penal, que também não consegue transformar criminosos em cidadãos de boa conduta, infelizmente, né? Esse é o princípio básico.
vamos assim dizer, o nosso sistema carcerário ele teria que estar regenerando o criminoso, né? Deixando apto a voltar ao convívio social, coisa que a gente sabe que isso é impossível devido à nossa estrutura, devido ao nosso próprio sistema, né? Que é falho, é precário, é pobre, né? Então, assim, o Poder Legislativo ele tem mostrado interesse em atender uma grande parcela da população, né, que defende essas leis mais rigorosas, né? Só que, porém, a gente tem que observar o excesso da pena para os crimes cometidos, né? Aumentando o rigor, sem que um estudo prático do endurecimento dessa legislação penal de maneira a diminuir os índices de criminalidade. Ou seja, às vezes pode estar vindo, esse endurecimento pode estar vindo para não nos beneficiar, pelo contrário, né? Pode vir acarretar coisas mais gravosas, mais danosas à população e, consequentemente, ao sistema carcerário, enfim, né? Que nós já sabemos que é falho, ele pode, inclusive, piorar nesse setor, tá certo? Mas, de outro modo, vendo também uma sobrecarga do Poder Judiciário, né? Que tange interferir em diversos temas de repercussão jurídica nacional, tá? Por muitas vezes tem que interferir no julgamento de casos, onde é gerado conflitos de temas sobre legalidade ou não de medidas e procedimentos na busca pela melhor aplicação da lei penal brasileira em um caso concreto, tá? Vale bem a gente ressaltar que a sociedade brasileira tem o dever de conhecer a sua Constituição, tá? Entender que o Código Penal, né, de 1941, tá? Ele vislumbrava uma realidade muito diferente do que a nossa realidade atual, né? Fato que determina as condutas, né? Antes não existiam alguns tipos de crimes, né, que às vezes hoje são considerados inclusive crimes graves, antigamente não eram nem citados, né? A gente pode usar como exemplo, por exemplo, crimes que envolvem crianças, adolescentes, né? Nos meios digitais, né? Então, assim, houve essa grande mudança, só que o nosso código ele não se adaptou de forma efetiva, né? Teria que ter sido feita uma reforma mais incisiva nisso, e eu acho que já está passando da hora, tá certo? Eu também gostaria de tecer uma crítica ao poder punitivo e à seletividade da criminalização, tá certo? É muito comum alguns doutrinadores do direito eles citarem a ineficiência da aplicação das penas, né? Os motivos de sua existência, enfim. No cotidiano de um operador de direito, né, de um grande parte dos advogados que lidam nesse setor, né, a gente também percebe facilmente que as preocupações maiores não se encontram nos fatores estigmatizantes, né, nem nos fatores psicológicos, né, muito menos nos morais, né, mas se trata daquelas paixões, né, as que Hobbes já dizia, né, a individualidade, né. Então, nesse sentido, é o interesse individual que move a indústria, né, das penas e dos crimes no nosso país, né. Existe uma corrente que busca tentar resolver, mediante punição, a consequência do problema e nunca evitá-lo em sua origem, né? Ou seja, só deseja inserir o indivíduo em um ciclo vicioso e perigoso de punição, né? Sem admitir que seja necessário mudar o sistema atual, né? O Estado impõe a ideologia de que é necessário mais rigor punitivo e não consegue conceder que esse sistema falido necessita muito mais de políticas sociais de inclusão, né? Então, assim, é novidade quando constatamos que a política criminal brasileira é ineficaz, né? Ou seja, segundo pesquisa realizada no Conselho Nacional de Justiça em 2011, estima-se que 70% dos ex-presidiários voltam ao crime e que a população carcerária no mesmo ano foi contabilizada em cerca de 550 mil pessoas. Ou seja,
olha o que está voltando para a nossa sociedade, né? São dados, inclusive, que confirmam que a pena no Brasil não tem caráter preventivo algum, né? Pelo contrário, né? Tá notório por esses dados aí, né? A gente pode concluir que o caráter preventivo da nossa pena, né, é totalmente ineficaz, realmente, né? A pena é um sofrimento imposto ao delinquente, né? Obviamente causado pelo delito que ele praticou, né? Que não deveria ser dessa forma. A partir do momento que foi ocasionado o delito, ele teria que estar sendo, entre aspas, punido de forma regenerativa para que ele vislumbrasse o erro cometido e não voltasse a cometê-lo novamente, né? Só que com o nosso sistema ele volta e volta bem pior, né? Esses problemas são grandes, são numerosos e aliás, são difíceis até de enumerar, de tão grandes, né? Vai desde a base educacional, né? Na moral, na cultural, né? De cada pessoa, né? E passa pela influência, vamos falar assim, burguesa da mídia, né? Essa influência que exerce, ah, eu acho que pela ausência mesmo dos serviços básicos do Estado, né? Falta de oportunidade, crescimento lícito, né? Das regiões, das pessoas, das comunidades, né? Então, assim, a pena, ela vem de fato, né? De forma degradante, né? E, e seria uma escola, considerada uma escola, né? Para a própria delinquência do indivíduo, né? E aí, que podemos falar, né? Chega aos estigmas sociais, né? Após o cumprimento dessa pena privativa de liberdade, né? Ou seja, os indivíduos, né? Os desfavorecidos financeiramente, né? Igual a gente estava falando anteriormente, né? Eles voltam a ser mal inseridos na sociedade, né? E aí entra a parte histórica, grande partes negros, homossexuais, né? Residentes até em regiões periféricas, né? Além de outros, né? Que potencializam vítimas dessa rotulação realizada pelas classes elitizadas, né? Bem como o objetivo do controle estatal, em tese, né? Possuir o chamado prognóstico de periculosidade, né? É como é lidado pelo Estado, né? Então, assim, esse papel é invisível socialmente, né? Então, e está condicionado a acompanhar por toda a vida, né? Acompanha o indivíduo por toda a vida dele, não conseguindo dele se desprender, né? Talvez seja a tal carga até que Lombroso falou anteriormente, né? A gente pode citar Lombroso aí nesses nossos comentários que estão sendo tecidos aí, né? Que ele referia exatamente isso, né? Essa forma de você estereotipizar a pessoa, né? De você moldar a pessoa, né? Então, assim, eu acho que diante disso, né, o próprio indivíduo que já está com esse estigma, né, ele assume como se fosse um problema, né? Ele se acha um problema, né? Ou seja, coloquialmente falando, né, o neguinho favelado, né? Então, assim, é um papel de mero coadjuvante, né? Ou vilão mesmo social, né? Dificilmente alcançando a ser uma exceção, né? Que inclusive podemos citar nosso grande colega Joaquim Barbosa, né? Que realmente é uma exceção, tá? Então, assim, os fenômenos representados, né? Igual nós estamos falando, né? Zaffaroni, inclusive, grande legislador, né, nomeia de criminalização primária e criminalização secundária, né? Então, assim, difícil até a gente prosseguir, né? Mas após esse
invisível social, né, cometer um delito, né, ele se inicia no sistema penal. E até o trânsito em julgado de sua sentença concorre com outros milhares semelhantes em busca de garantias, como no contraditório da ampla defesa, personificados na figura dos defensores, né? Então, geralmente cumprem função pública e de baixa qualidade, tá? Não é uma crítica aos defensores públicos, não, tá? Ou aos próprios advogados dativos, mas ao sistema, sim, que mostram suas mazelas, vitimizando, né, primeiro o indivíduo, né, e depois criminalizando-o de fato, né. Quando ocorre a condenação criminal e a estigmatização, ela é bem maior, né. A porta da sociedade, né, que já eram entreabertas, se fecham completamente para os condenados, né. O indivíduo deveria ser inserido, conforme eu já falei, de maneira eficiente e não consegue dar um passo sem cair novamente no crime, né. Existe esse preconceito da sociedade em querer readmitir um ex-delinquente, um ex-criminoso, né? Então, assim, tá claro que não é uma punição, né, que a violência e a criminalidade serão resolvidas, né, com essa punição, né? Muito pelo contrário. Não há como resolver problemas sociais com criação de leis penais. Por isso, somente serve para segregar ainda mais as classes sociais e punir aqueles que precisam ser cuidados pelo Estado, né? Os problemas sociais somente serão resolvidos mediante políticas públicas sociais e programas que emerjam as classes inferiores e as eduquem de maneira mais igualitária às superiores, tá certo? Vamos lá. Seguir um pouquinho o nosso raciocínio acerca do poder punitivo do direito penal, tá? A gente pode resumir com o poder que tem o Estado de estabelecer normas mediante o poder legislativo a fim de reprimir o cometimento de crimes com uso de penas, ou seja, ele é limitador do poder punitivo, né? Zaffaroni tem uma passagem que ele cita o seguinte: podemos dizer provisoriamente que o direito penal, né, no caso, legislação penal, é o conjunto de leis que traduzem normas que pretendem tutelar bens jurídicos e que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação se chama delito e aspira a que tenha como consequência uma coerção jurídica particularmente grave, que procura evitar o cometimento de novos delitos por parte do autor. No segundo sentido, direito penal, assim, saber do direito penal, tá? É sistema de compreensão ou de interpretação, né, da legislação penal, né? São palavras do Zaffaroni, inclusive, né? Conforme a gente acabou de expor, né? Então, assim, o conceito do direito penal, ele se desdobra em duas entidades, né? Primeira comporta o conjunto das leis penais, né? E a segunda consiste em no saber do direito penal, né? No qual se deve realizar pelo sistema de interpretação desse direito, tá certo? Ainda sobre esse tema, observamos que há duas denominações mais frequentes usadas: direito penal e direito criminal, né? Embora a primeira seja muito mais utilizada, existem pequenas divergências de entendimento sobre essa utilização, né? Outra passagem do Zaffaroni, inclusive, que essas duas denominações mais frequentes da nossa ciência são direito penal e direito criminal, atualmente denominadas a primeira direito penal, Detroit Penal, Penal Law, né? Ou seja, direito criminal, né? Detroit Criminal, ou Criminal Law, né? Então, assim, caíram muito em desuso isso, tá? Com exceção dos anglo-saxões, né, que seguem preferindo o criminal law, né? Ou seja, o primeiro código do Brasil, de 1830, chamou-se de Código Criminal e não Penal, né? Zaffaroni, com toda a ciência,
ter um conjunto, né, de conhecimentos parciais, não tendo como essa ciência abranger todos os entes, né, faz necessária a delimitação de um horizonte de projeção, né? Então, assim, o direito penal, né, hoje, quase unânime a delimitação do horizonte de projeção do direito penal, centrado na explicação de complexos normativos que habilitam uma forma de coação estatal, né, que é poder punitivo, caracterizado por sanções diferentes daqueles empregadas pelos demais ramos do saber jurídico, né, as penas, né. Cabe assinalar que as chamadas medidas, a despeito de todos os esforços desenvolvidos para diferenciá-las, não passam de uma classe particular de penas, com menores garantias e limites que as outras, ou pelo menos uma clara expressão do poder punitivo. Tá? Zaffaroni ainda, ele expõe que direito penal é um saber, como tal precisa estabelecer limites, né, para sua existência e ação. Entretanto, toda delimitação do saber corresponde a uma intencionalidade, pois está em busca de um objetivo, né? Todas as sociedades contemporâneas que institucionalizam ou formalizam o poder, né, no caso o Estado, né, selecionam um reduzido número de pessoas que submetem a sua coação com o fim de impor-lhe uma pena, né? Ou seja, o Estado utiliza o poder punitivo, limitando, né, ou limitado, né, pelo direito penal, tá? Através de suas agências de poder financeiro, né, para promover um controle social de que, em tese, né, seria garantidor de uma sociedade justa e repressiva, né? Não podemos deixar de mencionar novamente, né, que o poder punitivo é um ônus, né, da soberania estatal, né, que permite que o Estado aplique sanção penal aos indivíduos que cometam atos considerados ilícitos, né, definidos em lei, né, sem prejuízo das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, né. Interessante, contudo, a gente falar que o Estado, né, ele toma para si a responsabilidade de atuar na resolução de litígios, né, como se fosse parte, né, ele usa de todo o seu poder econômico, bem como de suas agências, né, para perseguir a punição ao acusado de causar os tais litígios, né, alegando estar em defesa da sociedade, tá certo? O Zaffaroni, ele chama atenção para o avanço do poder punitivo, que, como já dizemos, né, ele não reduz a criminalidade e que atende à lógica do neoliberalismo econômico, né? Zaffaroni entende que a punição pura e simples não evita a violência e nem a corrupção alavancada pelo capitalismo, tá? A política é a forma armada, né, denominada pelo poder do Estado, tá? Ou seja, é ela que cumpre as ordens do poder executivo para reprimir a parte da sociedade que, em tese, são os inimigos a serem combatidos, né? Então, assim, sobre a criminalização, a gente pode escrever que é um ato, né, ou um efeito de criminalizar, né, de tratar como crime ou criminoso, tá? Por sua vez, a criminalização é o mesmo que considerar crime, né? Explicando um pouquinho melhor, nós podemos falar que a criminalização é quando o legislador considera como crime uma ação humana antes de considerada natural. Essa naturalidade varia conforme diversos fatores, né? Objetivos ou subjetivos, né? Extrínsecos ou intrínsecos do ser humano. Tá? Diante disso, a gente pode passar a observar que os motivos que levam a uma conduta anteriormente natural, né? Ela passa a ser considerada crime, inerente, né, ao interesse individual daqueles que detêm o poder. Tá? A gente pode ver, inclusive, o que Becker, né, fala sobre essas regras, né? Embora se possa afirmar
que muitas regras, ou a maioria delas, conta com a concordância geral de todos os membros de uma sociedade, a pesquisa empírica sobre uma determinada regra, em geral, revela variação nas atitudes das pessoas. Regras formais impostas por um grupo de pessoas especialmente constituído podem diferir daquelas de fato consideradas apropriadas pela maioria das pessoas, né? Então, assim, nessa passagem, né, o legislador ele busca tipificar, né, a conduta e as agências punitivas, né, a parcela populacional que incide no crime, né, conforme é conveniente para o seu interesse particular, né, dividindo, inclusive, e segregando aqueles que não são semelhantes com o seu perfil, tá certo? Temos mais uma passagem também muito interessante do nosso legislador Zaffaroni, né? Onde ele diz que todas as sociedades contemporâneas que institucionalizaram ou formalizaram o poder, no caso do Estado, né, selecionam um reduzido número de pessoas que submetem a sua coação com o fim de impor-lhes uma pena. Essa seleção penalizante se chama criminalização e não leva a cabo por acaso, mas como resultado da gestão de um conjunto de agências que formam o chamado sistema penal, né? Apesar de Zaffaroni ter firmado, né, cientificamente o conceito de criminalização, também é importante a gente contextualizar o que Becker conceitua como outsiders, né? Termo que ele usa para buscar, né, e designar as pessoas que são consideradas desviantes por outras situações, né? E por isso estão fora do circo, né, dos membros considerados normais, né? Becker cita inclusive o seguinte: regras sociais são criações de grupos sociais específicos. As sociedades modernas não constituem organizações simples em que todos concordam quanto ao que são as regras e como elas devem ser aplicadas em situações específicas. São, ao contrário, altamente diferenciadas ao longo de linhas de classe social, linhas étnicas, linhas ocupacionais e linhas culturais. Então, assim, diante disso daí que Becker fala, né, a gente encontra bem sedimentada a ideia, né, de que os grupos sociais impõem sobre outros as regras de conduta e que julgam ser normalmente corretas, né? E às vezes até moralmente corretas, né? Esses grupos, eles estão submetidos, né, por sua vez, né? Eles agem de forma naturalística, transgredindo as regras a que eles foram submetidos, sendo então, né, rotuladas como desviantes, né? Eu acho que a gente devia chegar a um ponto de concluir, não sei se os senhores vão concordar comigo, né? Mas a gente pode verificar que o tema que nós estamos discutindo aqui é de muita relevância, né, no atual cenário social brasileiro e de outros muitos países também, né? Principalmente os latino-americanos, né? Realizar essa crítica acerca da seletividade do poder punitivo, né, transpassando por outros momentos pelos quais os indivíduos são submetidos, né, traz muito à nossa ciência a certeza de que o atual sistema precisa realmente, né, e imediatamente ser revisto e alterado, né? Eu acho que quanto maior a quantidade de leis penais, bem como mais rigorosas, né, é a punição e a persecução do Estado, né, vão ser diferenciadas, né, vão ser crescentes, né, e, consequentemente, o número da população carcerária brasileira e dos índices de violência e criminalidade também vão crescer. Então, assim, embora existam maneiras de frear a ação do poder punitivo, né, e agir de maneira igual na sociedade,
ainda existem muitas barreiras no ceticismo, né, daqueles que julgam e que promovem a aplicação da lei penal, né? A convicção de que aquele estereotipo é o tipo né, o tipo de inimigo, né, que a gente tem que combater é muito forte entre as agências do sistema penal, né, ocasionando um desgaste totalmente natural de todos que compõem essa cadeia, né. Então, assim, acredito que a única maneira de desmistificar esse cenário é a implantação de um novo sistema, né? Que o Estado deve atuar como garantidor dos direitos sociais, né? Mediante programas, justamente naquelas classes menos favorecidas, né? Que não têm o prestígio adequado, né? Fazendo com que elas deem um salto em qualidade de vida, igualdade social e até mesmo uma educação moral, né, uma educação cultural, né? Então, assim, é comprovado, né, que ocorrem em alguns países, né, como eu já citei anteriormente, né, como Japão, Itália, Holanda, né, entre outros, né, que promover esses direitos sociais significa uma sociedade mais desenvolvida e organizada, né, com baixos índices de violência e criminalidade, né. Ainda sobre a atuação do Estado, é dele, né, o dever de promover o acesso destes, vamos falar assim, invisíveis sociais, né, por meio de políticas públicas, né, voltadas às normas programáticas de diminuição da pobreza e igualdade social, tá certo? E, por fim, né, a promoção da educação de qualidade nos níveis iniciais, né, de acesso aos níveis superior de ensino, né, coisa que a nossa população brasileira enfrenta uma grande barreira, uma grande dificuldade, né. Parece que o Estado, inclusive, ele deixa bem à parte essa parte educacional, né. Sabemos que é o seguinte, a cultura, né, a moral são pilares essenciais para uma criança. E onde que ela vai conseguir isso? Vindo da periferia, vindo de lugares mais desprovidos, né? Teria que ser na escola. Então, acho que o Estado, para ele conseguir melhorar essas medidas, conseguir esse avanço, ele teria que dar uma maior ênfase na parte educacional, desde a base até o ensino superior, né? Então, assim, eu acho que essas medidas, elas afirmam, né, o impacto, né, que pode ser positivo, né, não só no modelo da política criminal, mas também em todas as áreas da sociedade, né. Então, assim, melhoraria geração de emprego, renda, né, igualdade, competitividade, né. Então, assim, isso resulta na diminuição da enorme maioria dos problemas sociais, ao meu ver, né. Então, eu gostaria de deixar hoje para os senhores algumas interrogações, algumas dúvidas, alguns pontos que posteriormente poderíamos até estar discutindo novamente, tá? Desde já eu agradeço a atenção e o tempo desprendido pelos senhores, né? E vamos tentar melhorar nosso sistema, né? Pensar num futuro melhor aí, tá bom? Grande abraço, bom dia a todos.